uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Ainda de pé, pegue a sua Bíblia e abra com carinho no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Muito obrigado por nos receber aqui nessa noite. Nos sentimos honrados de estarmos aqui. Deixamos a nossa igreja lá no Rio de Janeiro para sermos abençoados. Pastor Marcos é uma figura, né? Eu estava numa reunião anteontem com alguém e alguém falou assim: você precisa conhecer um pastor lá de Taubaté, pastor Marquinho. Eu falei: rapaz, eu vou pregar em Taubaté. Mas qual a igreja? Eu falei: acho que é a Igreja Batista IBG, acho que é isso. E tu vai conhecer ele? É um figuraço. Eu cheguei aqui, ele me deu 3 abraços. Aí sabe o que ele falou para mim? Vem para minha igreja. Ele falou que o único pecado dele é desejar o membro da igreja dos outros. Falei: gostei disso. Vou começar a pregar assim lá no púlpito, lá no Rio de Janeiro. Que alegria estar aqui. Vamos à palavra do Senhor, amém? Deus tem algo para falar ao seu coração. Não repare o meu óculos, é porque é da minha mulher, eu esqueci o meu. Eu não sou fashion assim para usar óculos rosa. Eu sou macho raiz, entendeu? Vocês podem pensar assim: o cara veio lá do Rio de óculos rosa, estranho. Não, é porque eu esqueci o meu. Diz assim a palavra: e eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, as correntes eram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. Sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E pedi-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio, e tiveram uma legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram atemorizados. E os que tinham visto isso contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele partiu e começou a pregar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Feche os teus olhos antes de se sentar, coloque uma das mãos no seu coração. Pai, na autoridade que há no teu nome,
nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Um lugar consagrado, um lugar onde o único objetivo é adorar, louvar e exaltar o santo e poderoso nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, hajam corações aqui dispostos a viverem recomeços, como esse homem teve a oportunidade de viver. Obrigado pela direção dessa igreja, obrigado pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Carla, do pastor Jadson, sua esposa, de cada membresia. Que esse ministério de louvor, Senhor, que está bebendo da fonte das águas, continue sendo o canal, Deus, de uma água límpida, de uma água pura, de uma água purificada, trazendo para esse povo, Senhor, a verdadeira adoração. A adoração que nos constrange, a adoração que faz com que o Senhor se levante do trono, conforme escrito na Tua palavra, que o Senhor se inclina para ouvir a nossa voz, o nosso louvor e a nossa adoração. Que esse lugar continue sendo celeiro. Deus, abençoa a escola, abençoa os alvos, a visão, o avanço. Nada, absolutamente nada tem o poder para reter o avanço da Tua igreja, Senhor. Nós declaramos a Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Paulo, Senhor, Pai, que nos trouxe até aqui, pela pastora Cláudia, e que assim como chegamos aqui debaixo da Tua bênção, amanhã quando voltarmos, voltaremos também debaixo da Tua bênção. Louvado e exaltado seja o santo, poderoso, incomparável nome do Senhor dos Senhores. Amém. Quantos podem dar um glória a Deus e dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Tome o seu lugar. Mais uma vez eu me sinto muito honrado de estar aqui. Como a pastora Mari falou, somos casados há 33 anos. Eu casei com a minha melhor amiga e foi muito difícil ela dizer sim para mim. Por quê? Porque ela era minha melhor amiga e eu contava toda a fase, a parte ruim do Márcio para ela. Eu não usava máscara com ela. Eu era um novo convertido, mão de obra. E o pior, que eu não nasci no lar evangélico, e ela nasceu no lar evangélico, e ela já tinha recebido uma palavra profética de que ela iria casar com um pastor. Aí de repente um novo convertido, que já tinha namorado 3 amigas dela, disse para ela: eu quero namorar você. E a resposta dela foi: eu não serei mais uma da sua lista. Aí eu me enchi de ousadia e falei: essa mulher vai comer na minha mão. Não deu certo, porque ela fez essa oração: esse cara vai comer na minha mão. E hoje sou eu que como na mão dela. Formamos uma linda família. Eu queria que você pudesse colocar a minha família aí, por favor. Essa é a minha filha Júlia, com a minha neta Isabela. Deixa eu apresentar primeiro para cá. Esse é o meu filho Pedro, com a minha neta Manuela. Essa é a minha nora Daona. Todos nós, tirando o apêndice, esse menino chama-se Mateus e eu chamo carinhosamente de apêndice. Por que apêndice? Porque está no corpo sem nenhum significado, e se arrancar também não faz falta nenhuma. Brincadeira. É um filho querido, mas eu digo isso porque toda a família é de vascaíno e ele é flamenguista. E ele foi testado no fogo, pastor, porque ele dizia assim: posso ver o jogo na sua casa? Eu falei: pode. Não dá um grito de gol. E o Flamengo fazia gol, ele fazia assim. Eu falei assim: se gritar, vai para fora. É um menino de ouro. Meu filho é um menino de ouro, minha nora é um menino de ouro, minha filha é uma menina de ouro, e a minha esposa uma pepita de ouro. Incomparável. Essa é a nossa família que Deus nos deu. Todos servem ao Senhor. Júlia, ministra de louvor. Mateus, pregador da palavra. Pedro, pregador da palavra. Daona, pregadora da palavra. E as netas são o meu elixir da juventude. Amém? Eu já pedi para eles me darem mais netos, e eles dizem: pai, mas está muito caro criar filho. Eu falei: eu dou bolsa papai de R$1.000 por cada neto. Cada neto eu dou R$1.000. E aí o Pedro, como é um cara das finanças, falou assim: eu topo.
falou para a mulher: vamos ter 10 filhos que vai entrar 10 mil reais. Essa é a minha família. Você pode aplaudir o Senhor pela minha família? O texto que nós lemos nessa noite é um texto que fala sobre algo que eu e você precisamos todos os dias: de uma nova chance, de uma nova oportunidade, de um recomeço. Em alguma área da sua vida nessa noite, alguém aqui precisa de um recomeço, de uma nova chance. Se nós pudéssemos voltar atrás em algumas situações, em algumas decisões que nós tomamos, certamente nós diríamos: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Talvez eu não faria da maneira que fiz, talvez eu não decidisse da maneira que eu decidi, mas sempre estamos diante de Deus pedindo uma nova oportunidade. Não é à toa que o Senhor amanhã tem um dia zerado para que eu e você possamos viver. Um dia não comum, um dia onde o Senhor fez para eu e você nos alegrarmos nele. Apesar de problemas que podem bater a nossa porta na virada do dia de hoje, da quarta para amanhã, para quinta-feira, eu quero te dizer que Deus tem um dia intacto, 24 horas intactos, com uma promessa: é o dia que o Senhor fez para você se alegrar e se regozijar nele. Amanhã é um dia de provisão, amanhã é um dia de milagre, amanhã é um dia de Deus direcionar, amanhã é dia de Deus te levantar, é dia de Deus abrir uma porta, é dia de Deus fazer um milagre. Amanhã é o dia perfeito para Deus fazer um milagre na sua vida, amém? O homem desse texto, ele possui algumas características, e a que mais me chama a atenção é que ele possuía uma legião de demônios. Quando a gente faz um estudo, a gente percebe que uma legião de demônios era formada por aproximadamente 6 mil demônios. 6 mil demônios tomavam conta da vida desse homem. É um estágio de um espírito imundo, algo que não deixava esse homem dar um passo sequer. 6 mil demônios. Agora, o que mais me chama a atenção é que quando Jesus chega, seja 1 ou seja 6 mil, nenhum demônio resiste à presença do Senhor. Nenhum demônio resiste à presença do Senhor. Mas nessa noite eu gostaria que você pensasse sobre algo, numa pergunta que vou lhe fazer. Seria possível alguém aqui nessa noite chegar à seguinte conclusão: de que é tarde demais para se viver um recomeço em alguma área da sua vida? Será que nós chegaríamos a essa conclusão olhando com os olhos naturais ao nosso redor, olhando aos olhos naturais a nossa história? Será que é possível afirmar que algumas circunstâncias dentro da nossa casa, dentro da sua casa, da minha casa, que após nós fazermos alguns cálculos, após nós fazermos algumas avaliações, a gente vai chegar à seguinte conclusão: não existe a mínima possibilidade de recomeço. Perdi, não dá mais. Não tem jeito o casamento, a solução é divorciar. Não tem jeito esse filho ou essa filha, a decisão é colocá-lo para fora de casa. Não tem jeito essa igreja, esses irmãos, esses pastores, a solução é ir embora, é ir para um outro lugar. Não tem jeito conviver com as minhas emoções, a solução que sopra os meus ouvidos é tirar a minha própria vida. Chegamos a essa conclusão. Será que em algum momento da nossa história existe uma linha tênue que determine, que me faça acreditar que não existe mais a mínima possibilidade de um recomeço, de alguma chance para a minha vida? Pastor, eu cheguei até aqui, cheguei a esse ponto, e esse lugar que eu cheguei não tem mais volta, é impossível uma nova oportunidade, é impossível recomeçar. Eu te pergunto, o que te faz chegar a essa conclusão? Quais são os fatores que nos fazem crer na impossibilidade de uma nova chance? Quais são os fatores que nos fazem acreditar muito mais no que está diante dos nossos olhos, no que a palavra de Deus diz? E as desculpas são muitas. Nós podemos usar muitas desculpas para chegarmos a essa conclusão. Pastor, não dá mais para caminhar. Até ontem eu perdoei, hoje eu não consigo mais perdoar. Até ontem eu corri atrás, cansei.
Até outro dia desses eu lidava com isso, mas hoje eu desisto. E todas essas decisões e essas desculpas estão nos levando a um destino. Estão nos levando para um lugar onde nós concluímos, chegamos à decisão, à definição de que não existe mais como recomeçar. Não existe mais como ter uma nova chance. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa situação de impossibilidade, essa situação de não dar mais tempo, ela está caída por terra na autoridade do nome de Jesus. Amém? Sempre, presta atenção nisso, eu disse sempre, haverão dias de recomeço, seja em que área for nas nossas vidas. Sempre haverá um dia de uma nova chance. Sempre haverá um dia de uma nova oportunidade que somente Jesus tem o poder para manifestar em nós e através de nós. Deixa eu voltar ao texto para a gente caminhar para a conclusão da mensagem. Inclusive, olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: se ele terminar cedo, eu vou pagar a sua janta. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quem olhasse para aquele homem não precisava ser muito inteligente para chegar à conclusão que, morando no cemitério, ferindo o próprio corpo, longe de casa não sei quanto tempo, quebrando cadeias, possuído por uma legião de demônios, tendo a sua dignidade roubada, tendo a sua identidade roubada pelo diabo, esse homem não sabe nem mais quem ele é, perdeu família, perdeu casa, se transformou num boneco de pano, se transformou num fantoche na mão de Satanás. Qualquer pessoa que passasse por ali, olhasse aquele homem, desculpe a palavra, olhasse para aquele desgraçado ali, chegaria à seguinte conclusão: esse cara não tem mais jeito. E não adianta a gente, balançar, não adianta, porque, não sei aqui em Taubaté, mas no Rio de Janeiro existem alguns lugares onde a gente passa por pessoas que são viciados em crack. E mesmo com toda a fé que a gente tem, a gente passa por essas pessoas de isso não tem mais jeito. Acabou a vida dele. Vai morrer aí, qualquer dia toma um tiro, qualquer dia atropelado. Por mais espiritual que nós sejamos, existem situações que quando a gente olha, a gente chega à conclusão: não tem mais jeito, pastor. Era essa a situação que aquele homem estava. Aí, não tem mais jeito. Ele chegou ao fundo do poço. Ele vai terminar aqui, morando no cemitério. A Bíblia diz que ninguém conseguia se aproximar dele. As pessoas chegaram à conclusão: não existem mais oportunidades, não existe mais um recomeço para ele. Até que Jesus atravessa a margem e nos mostra: tem jeito sim. Tem jeito sim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se tem gente que disse para você que não tem mais jeito, eu vim aqui profetizar e liberar sobre a tua palavra. Para Jesus tem jeito sim. Com Jesus tem jeito sim. Não há nada em nossas vidas que diante dos reis consiga permanecer do jeito que está. Olha para quem está do teu lado e diga assim: com Jesus tem jeito sim. Vai, diga: com Jesus tem jeito sim. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção no que eu vou compartilhar. Quando a gente lê o final do capítulo 4, e eu não li de forma proposital, não li o final do capítulo 4, mas no capítulo 4 está relatando um dos episódios mais conhecidos da palavra. Que episódio, pastor? Depois você lê em casa para a gente ganhar tempo. Eu não tenho tempo. Jesus está com seus discípulos no barco, atravessando o lago, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. E de repente uma tempestade assola eles, do nada. Apenas para aumentar um pouco o seu conhecimento, o tipo da tempestade que assolou o barco de Jesus
É uma tempestade daquela que não avisa quando vem, não dá sinais que vem, elas simplesmente chegam. Quem já passou por uma tempestade em alguma área da sua vida? Do nada, um diagnóstico, do nada, alguma coisa acontece. Aquelas tempestades que acontecem, ela simplesmente chega e se instala. Jesus está na popa do barco, com a cabeça deitada sobre o travesseiro, tranquilão, a tempestade vindo, Jesus está lá tranquilinho, tranquilo. Jesus não se impressiona com as tempestades que se aproximam da nossa vida, irmão. Quem fica desesperado sou eu e você. As lutas que nós vivemos não impressionam Jesus. As batalhas que nós passamos não impressionam Jesus. Jesus, mesmo diante de qualquer que seja a tempestade na nossa vida, Ele continua Senhor dos senhores, Ele continua no controle de tudo. Então eu quero dizer para alguém aqui, não se desespere. Está passando por uma tempestade? O Senhor está lá, e já já Ele vai dar uma ordem ao vento, já já Ele vai dar uma ordem à tempestade, e essa tempestade vai passar. A Bíblia diz que os discípulos se desesperaram, eles acordam o mestre, e Jesus se levanta, e antes de repreender o vento, isso é poderoso, Ele repreende a falta de fé. Antes de resolver o problema dos discípulos, Ele fala assim: vocês não sabem quem está do teu lado, não. Vocês não sabem quem manda em tudo, não. Antes de Jesus repreender a tempestade, Jesus vai nos discípulos e fala assim: se vocês soubessem quem está nesse barco, vocês não estavam desesperados assim. Depois Ele vai e repreende o vento. Ele dá uma ordem ao vento. Depois Ele dá uma ordem para o mar. Ele se acalma e Jesus acaba atravessando a margem. Agora presta atenção, segundo o mapa, existem algumas regiões que margeiam o mar da Galileia. E é muito provável que Gadara não fosse o destino final de Jesus. Presta atenção nisso. E se eu tenho certeza que você vai entender e você vai dar um glória a Deus depois que eu compartilhar isso. Gadara não era o destino final de Jesus. Era mais provável que Jesus atravessasse o mar de Tiberíades ou o mar da Galileia para ir para um polo maior, para pregar o evangelho. Mas a tempestade levou Jesus para Gadara. Ei, a tempestade levou Jesus para Gadara. Deixa eu te dizer uma coisa, algumas tempestades que eu e você enfrentamos estão trazendo Jesus para perto de nós. Jesus ia para lá, ventou o barquinho, ó. Agora olha que coisa interessante, eu gosto disso. Escute. É muito provável que apesar de Jesus estar no barco e a tempestade ter vindo, e por conta da tempestade, os discípulos perderam o controle do barco. Se no meio da tempestade os discípulos ainda tivessem o controle do barco, nunca que os discípulos iam levar Jesus para Gadara. Você está entendendo? Você está entendendo que essa tempestade aí, eu quero te dizer assim, ó, solta o cabo da nau. Deixa a tempestade te levar para onde ela tiver que te levar. Tem um propósito maior no lugar onde Deus está esperando você chegar. Ah, meu Deus do céu. Aqui a Igreja Batista pode se soltar? Eu estou querendo me soltar, pastor. A pastora é assembleana, né? Eu estou querendo me soltar. Ah, eu vou me soltar aqui já. Deixa eu te dizer uma coisa. Você percebe que existem tempestades que servem para nos aproximar de propósitos escritos por Deus para mim e para a sua vida? Que existem tempestades para nos trazer de volta para a oração, para o jejum, para a adoração, para uma intimidade com Deus. Tem hora que a tempestade tem que vir para você correr para a oração, para você correr para o jejum. Tá tudo bem, não precisa orar, tá tudo bem, não precisa ir ao culto. Aí o céu faz assim, ó. Meu Deus, e agora? E agora?
Você ainda está aí? Ué, é milagre? Faltava 7 minutos, foi para 20. Ô, glória. Gostei dessa igreja, vou vir aqui de novo. Você consegue entender? Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Jesus enfrenta um mar em fúria para ser levado pelo Pai para libertar um homem em fúria. Jesus veio de um mar agitado e agora está diante de um homem agitado. Agora preste atenção em mais um detalhe, que agora não está em Marcos, está em Mateus, no capítulo 8, verso 28. A mesma história é contada, mas ela nos dá uma informação que Marcos não dá. O relato de Marcos é mais completo, com mais detalhes, mas Mateus é mais compacto, e ele tem uma informação interessante. A mesma história no Evangelho de Mateus. Primeiro que em Mateus tem 2 endemoniados e não 1. É a mesma história, mas em Mateus fala que tem 2 e não 1. Mas isso não é tão significante, porque eu acredito que Marcos, por ser mais detalhista, Marcos está focado naquele que é mais problemático. Marcos está focado em alguém que é mais problemático. E o que é mais interessante para nós é que está escrito uma coisa no Evangelho de Mateus: que ninguém passava por ali. Ninguém. Tinha um problema lá, não é problema meu. Mateus está dizendo isso. Ninguém passava por ali. Naquela estrada ninguém podia passar. Naquela estrada ninguém tinha acesso. Quem tentasse passar por ali teria grandes problemas, porque o cara era endemoniado. Acontece que ao desembarcar, aonde ninguém passava, Jesus passa. Não quer ir lá não? Eu vou. A Bíblia é clara. Ninguém passava. Ninguém podia fazer nada. Mas Jesus pode. Aonde ninguém passa, Jesus passa. Aonde ninguém resolve, Jesus resolve. Aonde ninguém reverte, Jesus reverte. A depressão que o psicólogo não resolve, Jesus resolve. O casamento que a terapia não resolve, Jesus resolve. O problema que disseram não ter solução, Jesus é a solução. Eu quero te dizer que aonde as pessoas dizem não vai dar certo, Jesus está nessa noite dizendo vai dar certo sim. Aonde as pessoas não vai sim. Eu sou aquele que muda a história de qualquer um. O caminho que ninguém podia passar, Jesus pode. O caminho impossível para os outros é acessível para Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não existem lugares onde Jesus não possa passar. Sabe o coração do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Você diz assim: ô coração duro. Na mão de Jesus ele amolece. Ele amolece. Pode ser que alguém tenha dito que é impossível acessar. Pode ser que alguém tenha dito para você que é impossível mudar. Mas Jesus ainda tem poder transformador. Ele ainda é aquele que transforma. Ele ainda é aquele que muda. Eu preciso terminar. Veja o que acontece. Após Jesus acessar aquela rua inacessível, diz o texto que o demoniado corre, se prostra e adora. Jesus chegou e o endemoniado corre, se prostra e adora. Só tem mais um detalhe. Ele corre, se prostra
adora, e depois ele refuga Jesus dizendo: não me tormente. Espera aí, tem alguma coisa errada. Ele corre, se prostra, adora e diz assim: Senhor, não me encha a paciência, não me atormente. Se segura na cadeira agora que eu vou terminar. Conhece gente assim? Gente que não é endemoniada, mas que está adorando ao Senhor, e daqui a pouco, em 5 minutos, está reclamando de Jesus. Conhece gente assim? Que está aqui: oh Jesus, Deus de aliança. O ônibus atrasa, ele: não é possível. Que chateação. Aqui em Taubaté não tem ninguém assim não. Não sei que não tem. É um lugar, eu cheguei nessa cidade e falei: um lugar santo, cidade santa, não tem problema. Mas lá no Rio, termina o culto de adoração, Deus faz, botou o pé na porta. Eu estou em Vila Isabel, a nossa cidade é Vila Isabel. Vila Isabel, né? Vocês sabem que tem um cara que o nome dele é Martinho, da vila, mas a vila não é do Martinho, a vila é do Senhor. Então lá a gente tem, é uma cidade boêmia, todo lugar tem um bar, samba. Lá na nossa igreja, o pessoal levanta a mão e adora. Pisou na rua, eles cantam aquele louvor que o pastor Paulo tem um pedacinho da letra dele: deixa a vida me levar. Não toca não, pelo amor de Deus. Rapaz, tem um tecladista que entende do negócio aqui atrás, é complicado. É só dar a primeira nota e já vai ali, tá? Não é endemoniado não, irmão. Não. Mas ele está agradecendo a Jesus por tudo que ele fez. Mas basta Jesus não fazer uma coisinha para ele, que ele já está reclamando. Não é gente endemoniada não. São pessoas que adoram e daqui a pouco refuga. É um povo que, ao mesmo tempo que adora, questiona. É um povo que, ao mesmo tempo que adora, não se submete. A Bíblia precisa ser atualizada. Não é bem assim o que a Bíblia diz não. Estava aqui adorando, veio, se prostrou, adorou, mas de repente se levanta e fala assim: não é bem assim não. O que o pastor está mandando a gente fazer não é bem assim não. Eu não quero me submeter não. Gente que adora e daqui a pouco acha que Deus está te devendo alguma coisa. Deixa eu te dar uma boa notícia: Deus não te deve nada. Deus não fica devendo nada. Às vezes pessoas, eu converso com a pessoa: não, eu fiz isso para o Senhor, eu fiz não sei o que para o Senhor, eu dei para o Senhor. Irmão, Deus não te deve nada. Tu pode vender tudo que você tem, tudo que você tem, né? Eu vejo aqui muitos milionários. Vejo gente aqui chegando de helicóptero no heliporto que vai ter aqui. Eita, estou me soltando. Tu pode vender tudo, não paga o ar que você respira, não paga a saúde que você tem. Teve gente com muito dinheiro e infelizmente morreu na pandemia. Deus te guardou. Deus te guardou. Você já esqueceu disso? Te guardou. Todo mundo aí morrendo e Deus te guardou. Você não deve nada ao Senhor. Mas tem gente que adora e acha que Deus está te devendo alguma coisa. Senhor, eu dei uma ofertona naquele dia lá, estou esperando até hoje. Talvez não seja você que vai colher, seja os seus filhos. Pastora Marisângela, com 14 anos, uns americanos iam lá num lugar chamado Nova Iguaçu, e ela saía lá para Cabo Sul, um lugar longe, 14 anos, branquinha assim, voltava um moranguinho do amor para casa, tostada. E ela pensava assim: poxa, será que eu vou estudar nos Estados Unidos qualquer dia?
Estou servindo os americanos. Não. Estudou nos Estados Unidos, não. Quem estudou foi nosso filho, com bolsa de 100%. O que você planta hoje, você vai colher. Deus não vai ficar te devendo nada, mas pode ser a sua próxima geração que vai colher. Amém? Amém ou não amém? Amém? Deixa eu fechar aqui para encerrar. Os músicos, se quiserem subir, podem vir subir. Um dos maiores problemas da fé chama-se inconstância. É um dos maiores problemas da fé. Irmãos que num culto estão animados, fazem promessa ao Senhor, aliança de viverem uma vida consagrada, mas alguns dias depois estão animados com as coisas do mundo novamente. Ficam animados para servirem, para se tornarem voluntários, mas daqui a pouco não querem mais fazer nada na igreja. Uma hora decidem ser um homem ou uma mulher de Deus, e daqui a pouco postam fotos em shows seculares, com copos de cerveja na mão. Uma hora eu sou homem de Deus, de repente eu estou na igreja questionando o que eu estou vendo. Uma hora se prostra, adora, e daqui a pouco se levanta e diz para o Senhor: não me atormente. Parece que o dia do recomeço não existe. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: saia desse homem, espírito imundo. E aquele homem que estava fadado pelos homens a morrer daquele jeito, agora é um homem livre, é um homem liberto, é um homem curado, é um homem restaurado, é um homem cheio de Deus, é um discípulo do Senhor. Para quem estava destinado a morrer no meio de ossos, no meio de um cemitério, Jesus devolve a ele tudo o que o inimigo havia roubado e destruído. Eu não sei o que já determinaram para você, eu não sei o que já determinaram para a sua família, eu não sei o que já determinaram para a sua história financeira, para a sua vida financeira, para a sua história sentimental, mas eu vim aqui dizer para você, hoje, Deus quer escrever uma história de recomeços em alguma área da sua vida. Quem entende, recebe essa palavra nessa noite. Fique de pé, dê um aplauso ao Senhor, amém?